A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão, o levantou imediatamente os seus pés e aqueles se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E viu todo o povo a andar e louvar a Deus. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava sentado à porta de Formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe aconteceu. Amém? Vamos estar orando ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos dá a direção dessa palavra, para que possamos, Senhor Jesus, entender aquilo que o Senhor tem guardado e preparado para cada um de nós na noite de hoje. Eu te peço agora, Senhor, Pai querido, fala com todos nós, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, pode sentar. Essa passagem aqui, acho que todos aqui sabem, né, conhecem já Pedro e João na entrada do templo de Formosa. E diz a palavra que ali tinha um coxo, um paralítico, né, que todos os dias colocava esse homem lá para esmolar, e de esmola. E era assim que esse homem vivia. Todo dia colocava o homem lá na porta do templo pedindo esmola. Quando esse homem viu Pedro e João vindo, claro, ele se propôs a chegar na hora de esmolar também, né? Mas a palavra de Deus aqui, irmãos, diz que Pedro pediu para que esse homem olhasse para eles. E o homem olhou, esperando receber uma esmolinha, um dinheirinho, né? E diz a palavra que Pedro diz assim: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta. E colocou o homem de pé. Irmãos, essa é a passagem aqui, algo assim que, se nós prestarmos bem atenção, não é só uma história bonita, não. É algo assim que fala profundamente para todos nós que queremos ter bênçãos de Deus, para todos nós que queremos receber uma coisa do Senhor, ou fazer com que alguma coisa aconteça na nossa vida. Nós vemos que Pedro e João, eles estavam indo para o templo, estavam entrando no templo, lá para orar, né, para fazer o que tinha que ser feito no templo. Mas na entrada do templo, esse homem estava lá, pedindo esmola. E nós vemos aqui que eles não oraram por esse homem. Eles não fizeram oração nenhuma. A palavra de Deus diz que Pedro ainda foi bem categórico, dizendo: nós não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro nenhum. Mas uma coisa nós temos, e aquilo que nós temos nós te damos. Levanta, no nome de Jesus, o Nazareno. O que Pedro quis dar para esse homem e deu para esse homem? Fé. Uma palavra de fé. Aqui nós vemos o que, irmãos? Que a fé que Pedro, naquele momento, colocou em prática, fez com que aquele homem andasse, que aquele homem se colocasse de pé. Aquele homem era paralítico. Irmãos, se você tiver fé naquilo que você fala, naquilo que você, no teu procedimento, as coisas vão acontecer. Muitas vezes nós não conseguimos certas coisas porque nossa fé não acompanha aquilo que nós queremos. Não adianta nós apenas queremos alguma coisa, falarmos: eu creio, mas a tua fé não é suficiente, você não tem firmeza naquilo que você fala, você não consegue fazer as coisas acontecerem. Uma vez eu orei por um paralítico, e esse homem falou assim, ele era dono de uma confecção, e ele comandava a confecção da cama. Na janela, tinha a cama dele, do lado da cama tinha uma janela. Essa janela ia
para o salão de confecção dele. Ali tinha várias mulheres costurando ali, preparando as roupas, né, que eles vendiam ali. E ele estava paralítico, ele tinha caído do andaime e ficou paralítico. Fazia 15 anos que ele estava paralítico. Não podia mover as pernas de maneira nenhuma, nada. Não movia nada da cintura para baixo. A Carmen estava comigo nesse dia, a Carmen viu. E eu perguntei, escuta, você crê que Jesus pode colocar de pé? Ele ficou meio na dúvida, para não, vamos dizer assim, para não ofender. Ele falou, quiser orar fora aí. Eu falei, olha, se você crer, tiver um pouquinho de fé, você vai andar, você vai ficar de pé agora. Ele ficou meio assim, meio, sabe quando a pessoa fica meio na dúvida, né? 15 anos que ele estava naquela cama ali como um paralítico. Eu falei, olha, basta você crer. Eu vou fazer uma oração e você vai ficar de pé. Ele ficou meio assim, ficou. Eu falei, olha, eu vou orar. Agora depende de você. Eu coloquei a mão nas pernas dele e falei que aquela paralisia saísse. E queria que se colocasse de pé. As pernas dele moveram, ele pôde mover as pernas e os pés. Está lembrado, cara, né, Santa Catarina? As pernas dele moveram, ele não movia as pernas há 15 anos. Ele moveu as pernas e conseguiu sentar na cama sozinho. Quando eu falei para ele, levanta, ele falou, não dá. Continuou paralítico. Você vê que coisa, irmão? O medo dele tomou conta dele. Quando nós estávamos saindo da casa, ele ficou olhando, acompanhando nós sair da casa dele. Daí ele quis chamar para que a gente voltasse. Mas o orgulho, né? Depois nós fomos sabendo que ele disse que era um homem muito orgulhoso, né? E o orgulho não permitiu. Ele moveu as pernas, podia ter andado. Nós vemos que dentro dessa passagem aqui, ó, quando Pedro falou para esse homem, nós não temos ouro, não temos prata, esse homem podia ter desanimado já na hora, né? Porque ele estava esperando esmola. Então, ele podia ter dito, esses homens não têm nada agora, pronto, né? Daí Pedro diz assim, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. O homem podia ter duvidado, dizer, não, eu não vou fazer isso, do paralítico, como é que eu vou andar? Mas não, ele creu, ele acreditou na palavra que Pedro disse a ele. E quando ele acreditou, ele conseguiu ficar de pé. E diz a palavra que Pedro pegou ele pela mão e ele saiu andando, deu um salto e saiu andando. Irmão, uniu-se aqui a fé de Pedro e uniu-se a fé daquele paralítico. Quando você ora por alguém que a pessoa não tem fé, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Mas se você ora por alguém que essa pessoa tem fé, pode ter certeza que vai acontecer. Agora, muitas das vezes há uma necessidade de ter a tua fé em prática. A tua fé, uma fé, vamos dizer assim, para as duas pessoas. Como Jesus fazia. Porque muitas vezes pessoas procuravam Jesus e Jesus curava pessoas, muitas vezes pela própria fé dele, porque muitas vezes as pessoas não tinham fé. Jesus ressuscitou um rapaz e não podia ter fé, estava morto. A mãe estava chorando, levando ele para ser enterrado. Jesus olhou o enterro, ficou com pena da mãe, mandou o menino levantar. Quer dizer, então o menino não tinha fé, estava morto. Irmãos, a fé pode fazer acontecer uma série de coisas. Muitas vezes não tem uma necessidade até de você ficar, vamos dizer assim, chorando em oração para você receber alguma coisa. Você tem que ter uma palavra afirmativa para aquilo que você quer. Quando a tua palavra é afirmativa, realmente afirmativa naquilo que você quer, as coisas vão acontecer. Olha o que Jesus fez. Veja no livro de Lucas, capítulo 13, versos 10. Quando Jesus cura uma mulher enferma, diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos, e ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus, chamou-a e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. A mulher não pediu, e também não foi atrás de cura. Foi Jesus que chamou.
Então Jesus, por que Jesus fez isso? Para nos deixar, irmãos, uma lição de que pode ser feito, mesmo que muitas vezes uma pessoa não tenha fé suficiente, mas se você tiver, vai acontecer. Pode acontecer, deve acontecer, é necessário acontecer, quando a tua fé é colocada em prática. Amém, Jesus? Amém. Pedro, ele podia ter falado para aquele homem: nós vamos entrar no templo, vamos nos reunir e vamos orar, porque lá nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus para te curar. Não, ele não fez nada disso, ele apenas falou. Eu tenho uma membra que alguns irmãos conhecem aqui, é a Mari, lá do Ranches. Ela repete muita coisa. Posso ver ela, tá, pastor, preciso disso, ore por mim, por isso, por aquilo, ela repete, faz um monte de pedido. Como ela pede muita coisa, muitas das vezes eu não oro por ela, e ela sabe disso, e ela dá risada com isso. Então, pastor, eu preciso dar uma coisa, pronto, Deus já te deu. E ela toma posse na hora, e acontece. Esses tempos atrás ela falou assim: pastor, não sei se você estava no Monte naquele dia do trabalho, que ela precisava de um trabalho, não sei se ela já tinha recebido ou não. Já tinha recebido, né? Então, uns dias antes, ela falou assim: pastor, que ela tinha pedido para mim, já há tempos atrás, que ela queria largar o serviço que ela fazia, arrumar um serviço melhor. Eu falei assim: então, se prepara, porque dentro de 30 dias no máximo você vai estar no outro emprego. E ela realmente foi para outro emprego. E eu não orei por ela, só falei. Ela foi para outro emprego. Aí ela começou a trabalhar no prédio. Hoje ela está tranquila no prédio, trabalha na portaria do prédio. Ela trabalhava de zeladora, ela não aguentava mais, falou: não quero mais ser zeladora, né? Ela trabalhava até de diarista, não quis mais. E ela passou então a cuidar desse prédio. E ela estava feliz da vida. E nesse prédio tem um serviço para fazer lá no prédio, e tem uma senhora que fazia esse trabalho, e essa senhora não estava indo para o trabalho e começou a passar para ela: Mari, faça, eu te dou o meu salário para você, que eu não estou podendo fazer. E a Mari, claro, ela começou a fazer. Não é um pouquinho, é R$500, né? Quer dizer, é um bom dinheirinho, né? E ela começou a fazer. Só que daí a síndica disse que ia tirar isso aí, né? E daí ela já havia pedido para mim, uma semana antes daquele dia que você foi comigo, ela havia pedido: pastor, olhe por mim, porque olha, 500 é R$500, né? E o serviço é rápido, é uma coisinha facinho de fazer, né? É só passar um paninho aí no corredor do prédio, só, e eu quero ficar com esse valor. Mas a síndica não está querendo me deixar. E a síndica é brava, não sei o quê. Eu falei: então fica tranquila, que essa semana ela tinha que resolver aquela semana. Nessa semana Deus vai colocar esse trabalho na tua mão. Aí foi o dia que você foi, ela deu testemunho. A síndica falou: olha, já que você está fazendo mesmo, então continue com você, não se pegar outra pessoa, né? Irmãos, eu não orei para a Mari. Eu falei: vai acontecer. Receba, é tua bênção, né? A filha dela queria comprar um apartamento. Pastor, estão vendo apartamento, esse qual que é? Vai dar certo, vai comprar? Vai, deu testemunho, comprou o apartamento. Também não orei, né? Aí diz assim: pastor, você não está orando para as pessoas? Não, tem momentos que não precisa orar, tem momentos que você precisa falar com certeza que vai acontecer, e vai acontecer. E as coisas têm acontecido. Por quê? Porque nós temos que crer, irmãos, que quando você faz isso no nome de Jesus, move-se o céu e a terra para acontecer o milagre. Pedro, quando ele falou assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, Pedro contou uma história, contou uma mentira? Não, ele foi, vamos dizer assim, real. Ele não tinha mesmo. Com certeza ele deve ter colocado a mão no bolso lá, não tinha uma moedinha, perguntou para o João: tem dinheiro? Não tem, quer dizer, não tinha. Mas ele tinha uma coisa: fé no Senhor Jesus. E essa fé foi o que fez aquele homem ficar de pé. Então ele disse para aquele homem: nós não temos ouro, não temos a prata, mas temos algo que isso nós podemos te dar. É a tua cura. Levanta. Irmão, nós temos que crer que Jesus estando, se nós estamos em Cristo, as palavras dele estão em nós, tudo que nós falarmos em nome dele vai acontecer. Tudo que você falar no nome de
Jesus vai ter que acontecer, não tem como não acontecer. Se nós olharmos, olha, eu estou para trazer uma palavra sexta-feira numa igreja do Evangelho Quadrangular. Eu fui convidado para pregar e o pastor me convidou para pregar, falar sobre Josué. Eu tenho pregado bastante sobre Josué aqui, né? E o pastor me convidou para ir pregar sobre Josué. Nós vamos falar sobre Josué lá. Irmãos, imagina quando Josué mandou parar o sol e voltar o tempo. Parou todo o sistema solar. Imagina a fé desse homem. Imagina a maneira que esse homem falou, a convicção que esse homem tinha naquele momento, de para tudo, volta para trás disso tudo. Eu não tenho noção do que é isso, parar todo o universo, voltar o relógio da casa, quer dizer, o relógio do tempo voltou. Diz a palavra que voltou 9 graus, quer dizer, voltou bastante, né? Olha o tamanho da fé. O que esse homem fez? Ele pegou a terra, girou, foi lá, parou o sol, pegou uma coisa? Não, falou apenas. Foi só a palavra dele. Mas a palavra foi tão afirmativa que Deus fez acontecer. Quando Pedro fala para aquele homem, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta no nome de Jesus o Nazareno. Ele falou com certeza, com firmeza, que no nome de Jesus aquele homem poderia andar, e aquele homem andou naquele momento. Viu, irmãos? Então, quando você falar alguma coisa para aquilo que você necessita, há uma necessidade de você falar com certeza, com firmeza naquilo que você fala. Não é falar de qualquer maneira. Eu orei, pronto. Eu pedi a Deus, mas não deu certo. Não é assim. Nós temos que ter certeza daquilo que falamos, convicção. A fé é convicção daquilo que nós não vemos, mas esperamos receber. É estar convicto. Quando você está convicto, vai acontecer. Vai acontecer. Você tem que aceitar isso dentro de você. Quando você passa a agir dessa maneira, irmãos, nada, de maneira nenhuma, nada vai ficar impossível. Eu lembro, eu já contei para os irmãos aqui, quando eu precisei em Palmeiras empenhar um relógio para poder sair da cidade, porque eu estava sem dinheiro, né? E meu amigo falou depois, numa outra ocasião, ele falou assim: pois é, e agora? Você deixou o teu relógio empenhado, perdeu um relógio caro desse. Agora eu falei: relógio, Deus me dá outro como aquele ali. Botei o dedo no chão, tinha um relógio igualzinho o meu, técnico, da mesma marca, na época que tinha saído o técnico. Ele ficou olhando. Como é que acontece isso? Fé. Fé, irmão. Se você tem fé, coisa acontece. Por as mínimas coisas e as grandes coisas acontecem. Eu lembro quando, já falei isso aqui, quando o carro, eu deixei a chave dentro do carro, travei o carro aqui. O irmão Palmeiro ficou lá tentando jogar uma araminha para laçar o pininho da porta para abrir, e não tinha como. Eu falei: não, já orou? A irmã Silei estava aí, sabe disso, muitos que estavam aqui viram. Já orou, já falou para o anjo laçar o pininho. Ele falou: pastor, brincadeira tem hora. Eu falei: Senhor, manda o anjo laçar o pininho da porta. O araminha fez assim. Tá que a irmã Silei, a esposa dele, viu. A porta abriu. Fé, irmãos, eu não fiquei orando, eu só falei: vai acontecer. Anjo, coloca a mão aqui. Já fiz um carro funcionar com água. Tá aqui o Daniel é mecânico, ele sabe que não pode funcionar, mas já funcionou na minha mão, porque eu precisava sair de onde eu estava. Deus é grande, irmão. Quando você determina com fé, quando você precisa, quando você realmente está passando por uma dificuldade, por uma luta, coloque a tua fé em prática. Faça experiência com você mesmo. Faça experiência com coisas pequenas para você alcançar as grandes. Se você não fizer uma experiência com as pequenas, dificilmente às vezes vai ter fé para fazer uma coisa grande acontecer. Mas se você tiver certeza, né, vamos dizer assim, começar a agir nas coisas pequenas, com certeza, as grandes também com certeza você vai alcançar. Amém? Aqui quando Pedro fala para esse paralítico: o que eu tenho te dou, levanta e anda. Irmão, veja que não é uma coisinha qualquer que Pedro fez.
Pedro fez uma mulher, um homem paralítico andar. Um homem paralítico andar. Olha quando essa mulher aqui enferma há 18 anos, que ela andava encurvada. E Jesus chamou, na hora, essa mulher passou a andar. Eu lembro de uma irmã, que uma vez nós fomos numa igreja pregar, e essa irmã, ela era diaconisa da igreja. Ela ficava, sabe que os diáconos ficam de pé na igreja, né, andando, ajudando dentro da igreja, a igreja grande. Ela andava um pouquinho e sentava. Ela andava um pouquinho, daqui a pouco ela sentava. E eu estava começando uma campanha na igreja nesse dia. E no final do culto, o pessoal veio para frente para nós orarmos. E ela veio e falou assim: pastor, eu quero que o pastor olhe por mim, porque eu tenho um problema muito sério na minha coluna. Eu não consigo ficar mais de 5 minutos de pé. Aí eu falei assim: mas faz tempo? Ela falou: faz anos que eu estou assim, pastor. 5 minutos de pé é um muito que eu pico, eu tenho que sentar. Eu falei: eu não tenho, cara, irmão. Dava uma voltinha na igreja e já sentava. Ela: pois é, eu não posso ficar muito tempo em pé, pastor. O senhor ora por mim, pastor? Porque já veio tantos pastores aqui fazer campanha, oraram, mas nada aconteceu. Eu falei: tudo bem. Ela chegou perto de mim. Quando ela chegou, ela pensou: talvez o pastor vai ficar aqui orando, Senhor, o Jesus, e papai. Não. Eu botei a mão na cabeça dela e falei assim: ô preta velha, solte a coluna dela agora. Em nome de Jesus, te ordeno sair. A carne está aqui, irmãos. A pastora Célia vai vir aqui no aniversário da igreja. Perguntem para ela. Ela corria dentro da igreja dando pulo. Uma enorme na igreja, ela corria em volta assim das cadeiras, assim, corria, dando pulo. 1 minuto. Anos que ela estava daquele jeito. Anos. E depois ela veio perguntar: pastor, mas você não orou? Eu falei: mas não precisa. Tem coisas que não precisa. Tem coisa que, claro, que nós precisamos buscar: Senhor, me dá direção, me dá unção, me prepara para fazer tal coisa. Mas tem coisa que não é necessário. Tem coisas que você precisa determinar apenas. No nome de Jesus, vai acontecer e vai acontecer. Amém? Amém. Irmãos, não importa o que você precisa. Esse homem precisava de uma cura. Tem pessoas que não precisam de cura, precisam de uma prosperidade. Você pode falar para a pessoa: seja próspero? Pode ou não pode? Pode. Você pode dizer para uma pessoa: seja feliz a partir de hoje? Pode. Pode. As coisas acontecem quando você usa uma palavra certa, com fé, no nome de Jesus Cristo. A coisa vai acontecer. Não tem como dar erro. Por que não tem? Porque o nome de Jesus é acima de todos os nomes. O nome de Jesus é poderoso para fazer acontecer todas as coisas. Então é o nome de Jesus que faz. E uma das coisas que nós temos que aprender, realmente guardar no nosso coração, que não depende de nós, depende do nome de Jesus. O que precisa nós fazermos é só crer. Certo, irmão de céu? Se você crer, vai acontecer. Amém, Jesus? Amém. Então eu não sei aquilo que você veio buscar, aquilo que você quer levar, aquilo que você quer que aconteça, mas seja o que for, fica de pé, porque eu vou falar daqui, eu vou determinar essa bênção na tua vida e você vai confirmar aí. O que a palavra de Deus diz? Onde tiver 2 reunidos no meu nome, 2 ou 3 reunidos no meu nome, e eu estarei lá. O Senhor estaria no meio. Nós não estamos em 2 ou 3 pessoas, porque nós estamos muito mais do que 2 ou 3. Então nós vamos estar confirmando uma bênção na tua vida. Eu determino daqui, você determina daí. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Coloca na presença do Senhor aquilo que você veio buscar. Seja o que for, pastor, eu posso pedir por isso, por aquilo? Olha, nós, a palavra de Deus não diz que é só algumas coisas que Deus pode te dar. Tudo que você pedir. No Evangelho de João é afirmativo, que o Senhor diz assim: tudo que pedires em meu nome, eu concederei. Então o que você pedir, Deus vai te dar. Amém, Jesus? O que você pedir. Pastor, mas tem coisa que eu acho que é impossível. Não é impossível. O que você pediu, você só tem que acreditar. Deus
vai fazer acontecer. Amém, Jesus? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu entro na Tua presença, Senhor, nesse momento. Pai, Pedro determinou, no poder que havia no seu nome, naquele momento, naquela situação que Pedro e João se encontravam, determinou que aquele homem podia andar, porque eles não tinham ouro, eles não tinham prata, mas eles tinham algo bem maior, que era o poder do Senhor Jesus, o poder do nome do Senhor. Então Pedro determina na vida daquele homem: em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. E aquele homem deu um salto e saiu andando. Pai, da mesma maneira, eu determino agora, para a vida de todos que aqui estão, em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, Deus de poder e Deus de glória, que a bênção aconteça na vida do teu filho. Aquilo que o Senhor Jesus eles estão buscando agora, aquilo que eles estão precisando receber de Ti agora, em nome de Jesus Cristo, aquela bênção no lar, aquela paz no lar, aquela bênção familiar, aquela cura, aquela libertação, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu determino no poder que há no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que aconteça. Que teu filho receba agora desta bênção, no poder que é no nome de Jesus, para que haja testemunho, Senhor. Eu te peço agora e te agradeço. Amém? E graças a Deus. Diga para o Senhor Jesus: graças eu te dou, Senhor. E creio que eu recebi a bênção que pedi. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você vai sair daqui essa noite assim. Não é assim. Saiu para fora da porta, eu fiz oração, será que aconteceu mesmo? Não, saí daqui convicto. Certo, Manael? Certo. Sai daqui convicto. Eu recebi. Amém. Mas ali aconteceu na esquina alguma coisa que deu a impressão que não, senão não. Eu recebi. Amém? Amém? Mas ainda está doendo um pouquinho aqui nas costas, está doendo um pouquinho a perna. Não, eu recebi. Você vai ter que afirmar para você. Se você afirmar para você até o fim, você recebeu, aconteceu. Amém, Jesus? Amém. Olha, irmãos, o efeito muitas vezes demora-se um pouquinho de acordo com a nossa fé. Mas se você firmar, não arredar o pé, vai acontecer e você vai receber. Amém, Jesus? Um dia, alguns irmãos aqui conhecem o meu irmão. Meu irmão não está na igreja, mas um dia ele ficou de cabelo em pé comigo. Vamos tirar água do poço lá no Paloma. E quando nós fomos tirar água do poço, eu falei: Maurício, o meu relógio vai cair dentro do poço. O relógio estourou do pulso e caiu dentro do poço. 8 metros. A Carmen sabe disso. Tchum, desapareceu o relógio lá. Você sabe, fazia tempo que eu não lembrava, mas eu lembrei agora. Aí o Maurício falou assim: mas que boca? Eu falei: não, caiu, mas eu vou tirar de lá. Espera um pouquinho. Ele falou assim: perdeu o relógio, não pega mais. Ele pega e vai funcionando. E não era prova d'água o relógio. Peguei uma corda, amarrei uma porta grande assim de ferro e botei umas garrinhas nessa porta assim de arame e soltei no fundo do poço, dei uma passada com a cordinha e puxei o relógio de lá de dentro. Qualquer um de vocês pode perguntar para o meu irmão. Meu irmão falou assim: meu Deus, como é que pode acontecer isso? Fé. E o relógio continuou funcionando e não era prova d'água. Está vendo? Olha, se eu for ficar contando para vocês tudo que Deus já fez na minha vida, de onde eu comecei a colocar minha fé em prática, vocês iam dizer: pastor, você é louco. Não sou louco, não. Foi assim que eu comecei a ter fé em coisas loucas, coisas bobas, coisas que ninguém acreditava. Eu dizia: vai acontecer, e acontecia, e acontece, e até hoje, quando eu determino algo, acontece. Amém? Creia que você recebeu. Mas eu acho que não. Recebeu sim. Amém? Se você sair daqui convicto de que recebeu, pode ter certeza, a bênção é tua. Amém, Jesus?